Bom dia, irmãos. Vamos orar para que a gente possa começar a nossa aula. Hoje a gente vai estudar sobre a fé. Hoje vamos estudar a doutrina da fé, ok? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa misericórdia, de podermos estarmos aqui estudando a Tua Santa Palavra. Peço que o Teu Santo Espírito conduza essa aula, para que a Tua Palavra seja ensinada em conformidade com a Tua vontade, que seja falado a verdade aqui, para que seja uma semente plantada em nossos corações, para que ela cresça e dê frutos. Aproveito a oportunidade para orar pelo pastor e pela sua filha que estão enfermos. Peço que o Senhor os cure, para que eles possam voltar a frequentar aqui o Teu templo, para que possa junto com nós gloriarmos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, irmãos, vamos estudar hoje, dar início à doutrina da fé. Tá? A fé, ela é muito importante na vida do cristão, porque o justo vive pela fé, ok? Pode colocar o primeiro slide? Então, a gente vai estudar a importância da fé, a relação entre fé e obras, a origem da fé e os resultados da fé, ok? Então, vamos para o primeiro, que é a importância da fé. Pode pôr o primeiro slide. Então, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Então, todos nós procuramos agradar a Deus. Toda religião tem isso por princípio fundamental, né? Mas veja, a fé. O que é um fundamento? Quando você vai construir uma casa, você faz o fundamento. Quando você vai construir um prédio, você faz o fundamento. Então, a fé é o fundamento, é o alicerce das coisas que se esperam. O que a gente espera de Deus? Um corpo glorificado, um reino novo, reinar com Cristo. A gente espera que Deus vá suprir tudo que nós precisamos aqui, todas as nossas necessidades. Então, a fé é o alicerce. Jesus fala, se você construir uma casa na areia, ela cai. Se você construir a casa em cima da rocha, ela está firme. Então, o que é a nossa rocha? É a fé. Tá? E a prova das coisas que não se veem. Então, o que prova que a gente vai ter um corpo glorificado? A fé. O que prova que tem um novo reino? A fé. Então, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É por isso que o não cristão não acredita. A fé para ele não é uma prova que Jesus existe, que Deus existe, que o Espírito Santo existe, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Então, é a prova. Então, todos nós procuramos agradar a Deus. Toda religião tem isso por princípio fundamental. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus 11:6... Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é impossível agradar a Deus. Então se você não tem fé, você não agrada a Deus. Então o que faz com que nós agradamos a Deus? A fé. Então por isso que a fé é importante. Cristo, a fé é a única condição exigida para obtermos a graça e o favor de Deus. Então é a única condição exigida para obtermos a graça e o favor de Deus. Então Cristo considera a fé como sendo a maior de todas as virtudes. A mulher cananeia de Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. Veja, Cristo considera a fé como sendo a maior de todas as virtudes. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia. Por que cananeia? Ela não era judia. Os judeus consideravam os não-judeus impuros, indignos de até conversar com eles. Eles não conversavam. Então uma mulher cananeia foi lá, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ignorou ela. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora,
pois vem gritando atrás de nós. Eles não conversavam com quem não era judeu. Ele respondeu: Jesus, veja, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então ele está dizendo que ele foi enviado para os judeus. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, veja, depois de Jesus ignorar ela, dela escutar os discípulos falando, mande ela embora, e depois de Jesus falar para ela, olha, eu não vim para você. O que ela fez? A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja como que Jesus está conversando com ela. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Porque ela tinha fé que Cristo poderia curar. Então, Jesus considera a fé como sendo a maior de todas as virtudes. Ok? Mateus capítulo 5, versículo 13. 8, do 5 ao 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então veja, Jesus está comparando um centurião, um romano, um não-judeu, com Israel. Ele está dizendo o quê? Os gentios se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó, mas os do reino, os judeus que não tiveram fé nele, serão rejeitados. Então, a fé. Então, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Mateus 8,13. Marcos 10,52. Não, esse mesmo. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então veja, o cego rogou com toda a sinceridade, mas recebeu a vista por causa da sua fé. Então, a sua fé curou. Em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Próximo slide. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade ao amor. Então veja, empenhe-se para acrescentar a sua fé. A fé é considerada como o solo no qual se plantam as outras 7 qualidades do nosso caráter espiritual. Então veja, a fé já está aqui. Então você vai acrescentar a sua fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Então a fé é o solo, é o início de tudo. Quem já plantou alguma coisa sabe que se não tiver o solo preparado, não adianta você colocar a semente, você prepara todo o solo. Então a fé é considerada como solo. Tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
Então, essas qualidades fazem o quê? Que você não seja inoperante e que você não seja improdutivo. Então, essas qualidades têm que existir em você, mas elas crescem o quê? No solo da fé. Hebreus 11:6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então veja, ninguém pode dar fruto no conhecimento de Deus se duvidar da existência dele. Sem fé, duvidamos da existência dele. Fé. O apóstolo Paulo enumerando as 3 virtudes em 1 Coríntios 13. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, como em espelho. Mas então veremos face a face. Aqui ele está falando de Cristo, da glória de Cristo, do seu reino. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, Paulo afirma que a maior é o amor, mas considere a fé como a base, tanto do amor como da esperança. Então você tem fé, você tem a esperança e você tem o amor, ok? Agora, por que o amor é maior do que a fé e a esperança? Porque quando vier o reino de Deus, você não vai precisar ter nem fé nem esperança, você vai ter só o amor. O reino veio, você tinha fé e tudo que você tinha fé aconteceu. A esperança do que vai acontecer já aconteceu. O reino veio, é só o amor que vai ficar, ok? Então, o amor é o maior, mas a fé é a base, tanto do amor como da esperança. Sem fé você não vai ter a esperança e você não vai ter o amor. Então, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, começa na fé. Então, nossa única esperança está em Jesus Cristo. Duvidar da sua existência não deixaria base alguma para essa esperança. Também a fé é a convicção dos fatos, que se não veem. Pois como podemos amar aquele a quem não temos visto, se não confiamos inteiramente na sua existência? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 ao 9. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, por isso que é importante a fé, porque você não vê, mas o ama. Não vendo, crê. Você tem alegria. E você alcança o quê? O fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, assim, tanto a nossa esperança para o futuro, como o nosso presente amor para com aquele que tem o futuro em suas mãos, tem por base a fé que temos nele. Nossa fé está em Jesus Cristo, por isso, temer por causa das circunstâncias que nos rodeiam seria duvidar do poder de Jesus Cristo para responder à nossa petição e nos livrar da dificuldade. Ok? O que é a fé? É muito difícil definir a fé, porque se usa uma palavra fé para significar uma variedade de coisas. Nas Escrituras, porém, o uso da fé é limitado a 2 sentidos. Um geral e outro específico. Então são 2 sentidos, o geral e o específico. Tá? O que significa em geral a fé? Fé no sentido geral inclui conhecer a palavra de Deus, aceitar as suas afirmações e apropriar as suas bênçãos ou promessas. Esses 3 aspectos da fé serão considerados separadamente. Ok? Qual a relação entre fé, entre o conhecimento da palavra de Deus e a fé? Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, assim, para ser ricos na fé, temos de ser ricos no conhecimento da palavra de Deus. Então veja, qual é o tamanho da sua fé? É o tamanho do seu conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? É o tamanho do conhecimento da palavra de Deus.
Se você conhece pouco da palavra de Deus, pequena é a sua fé. Se você conhece muito da palavra de Deus, grande é a sua fé. Por isso que é importante o estudo diário, leitura diária da Bíblia. É importantíssimo. Então, crer na palavra de Deus é crer naquele que mandou dizer as palavras da Bíblia. Salmos 9, 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então veja, quem conhece o teu nome. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Então, se você não conhece, você não confia, você não crê e você não invoca. Tá? A Bíblia, ela é um manual para o cristão. É um manual. Quando você compra um celular novo, tem um manual. Você compra um aparelho doméstico novo, tem um manual. Você lê o manual e aprende a operar aquele aparelho. Se você não lê a Bíblia, você não consegue operar a sua vida do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus quer, do jeito que agrada a Deus. Então, a fé baseia-se na melhor evidência possível, a palavra de Deus. Isaías 48. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, a nossa fé tem que basear-se na palavra de Deus que permanece para sempre. Isso quer dizer aceitar como verdade o que Deus diz na sua palavra, especialmente o que se refere ao nosso pecado e à salvação em Cristo. Não é necessário ter um conhecimento perfeito de Cristo e da sua obra de redenção, mas, por outro lado, não basta apenas notar essas coisas, sem experimentar uma profunda convicção de que são verdadeiras. São verdadeiras. Lucas 24, 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então, o nosso entendimento foi aberto. O que isso quer dizer? Que você vai ler a Bíblia e você vai entender. Então, pela fé, as escamas caem dos nossos olhos, revelando verdades espirituais dantes não percebidas. Antes não entendíamos, não percebíamos. Hoje nós entendemos. Nada pode ser mais certo do que uma fé baseada na palavra do Deus que não pode mentir. Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Tito 1, 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade e esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, fé baseada na palavra do Deus que não pode mentir. 1 Coríntios 15, 14. E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, se tem alguma mentira na Bíblia, a nossa fé é vã. Não serve para nada. Então, a fé trata das coisas espirituais e eternas, sobre as quais certamente precisamos de toda certeza, pois se não há certeza dessas coisas, a nossa fé é vã. É vã. Se a esposa acha que não deve ser submissa ao marido, a fé dela é vã. Se o marido acha que não tem que se entregar para a esposa como Cristo se entregou para a igreja, a fé dele é vã. É vã. A fé não é o salto nas trevas, no escuro, e sim um caminho bem iluminado. Então você não está pulando no escuro, você não está dando um tiro no escuro, não. Tá? Salmo 119, 130, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simplices. Os simplices. Então, não é um salto no escuro. Você não está entrando numa caverna obscura que você não está enxergando nada. Deus não está te conduzindo como cego no escuro. Não, Ele abriu o seu entendimento, iluminou o seu caminho e você sabe o que você tem que fazer. E você sabe o resultado. Não é uma coisa que você vai, será que vai dar certo? Não, não é. Tá? Então não é um salto no escuro.
Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então Deus é luz, não há trevas nele. Quando você está em Deus, você está andando num caminho iluminado, tá? Você não está dando um tiro no escuro, você não está solto numa floresta escura, não, ok? Romanos capítulo 9, capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então veja, só a confissão não quer dizer nada. Você tem que crer, ter fé. Se você crer com fé, você é salvo. E você confessa com a boca. 2. Aceitar as afirmações da palavra de Deus como verdade. É essencial conhecermos a palavra de Deus, mas além disso temos de reconhecê-la como a verdade. Ok? Então, conhecer e reconhecer. Conhecer a palavra e reconhecer que é verdade. João 17:17, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele é chamado de palavra, de verbo. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo é a palavra. Tá? Marcos 12:32. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Com verdade dissestes. Aqui o escriba falando com Cristo. Com verdade dissestes. Sabendo que Jesus tem o poder para salvar e que é o Salvador do mundo, pena que o mundo rejeitou, né? Temos também de aceitar essa verdade em nossos corações. Então, aceitar essa verdade em nossos corações. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Que acreditaram que ele é a verdade. Que a palavra dele é a verdade. Ok? Aqueles que recebem Cristo e creem nele são feitos filhos de Deus. Quando uma pessoa recebe Cristo pela fé, tem a convicção firme de que ele existe e de que tudo o que a Bíblia diz a seu respeito é a verdade. Sente também que Cristo preenche uma grande lacuna em sua vida e se interessa por seu bem-estar espiritual. Tá? Por isso, como a gente estava estudando práticas da vida cristã, você ter práticas que vão fazer o quê? O bem-estar na sua vida espiritual. 3. Reconhecer a palavra de Deus como um chamado à ação. Então você é chamado para agir, não para se omitir. Então, saber a verdade a respeito de Cristo e reconhecer os seus ditos como verdadeiros. De nada adianta se não aceitamos pessoalmente. Então, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que receberam, que creram. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Veja, os demônios também creem, também estremecem. Então, é possível saber que Cristo é divino e ainda rejeitá-lo como Salvador. Podemos aceitar as declarações bíblicas acerca da pessoa de Cristo sem entregar-lhe os nossos corações e amá-lo como nosso Salvador. Mateus 10, do 37 ao 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que Jesus está ensinando aqui? Que você tem que virar as costas para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para sua esposa? Não.
isso que ele ensinou. É o que ele está dizendo. Que se você tiver, se seu pai, sua mãe, seu filho, ou qualquer outra pessoa exige que você desobedeça a palavra de Deus, você vai dizer para ele não. Porque você ama mais a Jesus do que seu pai, sua mãe, seu filho. Ou qualquer outra pessoa que seja. Então, para ajudar uma pessoa, você tem que desobedecer a palavra de Deus, você não vai ajudar essa pessoa pelo que ela está pedindo para você. Porque você ama mais a Jesus e te importa fazer a vontade do Pai do que a vontade do mundo. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo para você dar as costas para todo mundo. Ele está dizendo que essa pessoa não vai fazer você pecar, apesar de ser seu pai, sua mãe ou seu filho. Tá? A fé exige rendição completa da nossa vontade àquilo que sabemos na cabeça e aceitamos no coração. Então, é obedecer completamente a palavra de Deus, rejeitando o que o mundo quer que você faça, mesmo quando o mundo inclui seu pai, sua mãe e seu filho. Se recusarmos receber aquilo que, segundo o nosso conhecimento, poderá satisfazer-nos o coração, então essa satisfação ficará sempre além do nosso alcance, e o conhecimento será inútil. Receber a Cristo ou não receber a Cristo é questão de vida ou de morte. Vida ou morte. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, questão de vida ou de morte. Isso depende se você vai viver com Cristo ou morrer eternamente no lago de fogo. Ok? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Por isso que a palavra diz: estão mortos em seus delitos e pecados. Porque eles estão mortos, não porque vai morrer aqui, todos nós vamos morrer, mas porque eles vão ter a segunda morte, que é o lago de fogo. Então é questão de vida ou morte. Reconhecer quem Cristo é, crer nele, ter fé nele, é questão de vida ou morte. Por isso que a gente nunca deve brincar com a palavra de Deus, porque isso é questão de vida ou morte. Conhecer a palavra de Deus e aceitá-lo como a verdade, nada aproveitará se não recebermos pessoalmente o objeto da nossa fé, Jesus Cristo. Hebreus 4:2. Pois as boas novas foram pregadas. Por que boas novas? O evangelho em grego é evangelion. E a tradução literal do Evangelion é boas novas, as boas notícias. Então, pois as boas novas foram pregadas. Quais são essas boas novas? Deus quer se reconciliar com você. Então, as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Não tiveram fé. Então, de nada lhes valeu. Nada lhes valeu. Estes fundamentos da fé são relacionados ao coração, o centro da nossa vida espiritual. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o centro da nossa vida espiritual é o coração. Por isso que a palavra de Deus diz que ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, escreve as leis dele em nosso coração, para que nós não sejamos enganados, para que a gente não esqueça e para que ninguém precise nos ensinar. Ok? Então, coração. Hebreus 4:2 eu já li, né? João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, isto, pois, é a fé em termos gerais: conhecer a palavra de Deus, aceitá-la no coração e entregar-se a cumprir as suas exigências. Tá? Deus exige isso. Isso é uma exigência de Deus. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, tem fé. Quem obedece? Quem tem fé. Esse é o que me ama. O que significa fé pessoal?
A fé em relação ao nome de Deus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus visível? Jesus. Não se pode tratar com o Deus invisível sem ter uma absoluta fé na sua existência. Ninguém pode ver a Deus. É o que todo mundo fala aí no mundo. Cadê Deus? A gente não pode ver Ele. Como eu vou crer numa coisa que eu não posso pegar, palpar, ver? Então, temos também que crer que Ele é verdadeiro e pode ser visto somente com os olhos espirituais da fé. Devemos crer que Ele ouve as nossas preces. Salmo 65, verso 2. Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Que é galardoador dos que buscam. Hebreus 11:6. É galardoador dos que buscam. Gênesis 15. Pulou? Então é Atos 27. É isso mesmo, para trás, por favor. Atos 27, do versículo 22 a 25. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, Paulo, quando sofreu o naufrágio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Então Paulo cria o quê? Que o que foi dito para ele iria acontecer. Certo? Eu creio. Então o navio estava para naufragar. Ele, calma, ninguém vai morrer. Deus falou para mim que ninguém vai morrer. Romanos capítulo 4, 19 a 21. E não enfraqueceram na fé, Abraão não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, não enfraquecendo na fé, mas fortificado na fé, mesmo ele vendo que as circunstâncias eram impossíveis para ele, não para Deus. Gênesis 15. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Aqui Deus dizendo que Abraão teria um filho dele mesmo com Sara. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então, a fé de Abraão imputou-lhe o quê? Justiça perante Deus. Né? E nós? Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Você tem fé que todas as coisas que estão acontecendo na sua vida contribuem para o bem, para o seu bem? Veja quando coloca isso em nós. Quando a sua fé é testada, você crê que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem? Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelado. Você crê nesses dois versículos como Abraão creu e teve fé? Que Deus falou para ele? Então, aqui a gente testa a nossa fé. A nossa fé é igual a de Abraão? Ainda mais devemos crer que ele honrará com bênçãos reais todos o que o buscarem em oração. Marcos capítulo 11, versículo 24. Portanto, eu lhes digo,
tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, Paulo não falou, não vamos morrer? Abraão não creu, não acreditou em Deus? Não, eu vou ter um filho. Você acredita nisso aqui? Você tem fé? A fé crê que tudo que Deus diz é a verdade, ainda que as circunstâncias presentes pareçam ser contrárias à sua realização. A fé em relação à pessoa e à obra de Cristo. Então vamos lá. Conhecimento da pessoa de Cristo e da sua missão no mundo. Então, veja aqui. Isso aqui é hebraico. Esse aqui é o nome de Deus que o judeu não pronuncia. Tá? Isso aqui é o tetragrama. O hebraico a gente lê da direita para a esquerda, certo? Então são 4 letras. Na transliteração, a primeira letra é o Y, depois vem o W, H e W. Embaixo é como a gente deveria ler, certo? Y, H, W, H. O hebraico não tem vogal, ele só tem consoante. Então, para a gente ler isso aqui é praticamente impossível, né? Próximo slide. O que aconteceu? Ele tem a pronúncia com vogal, mas não tem a vogal na escrita. Então, os maçoreta, que eram como se fossem os escribas mais atuais, acrescentaram alguns sinais, tá? Que você pode ler o hebraico com vogal. Então, da direita para a esquerda, a primeira letra é o iod, que tem som de I, equivalente ao Y. Embaixo tem um sinal maçorético, que é o patá, tem o som de A. Próxima letra é o Ré, certo? Ele tem o som de H, pode ver que ele tem 2 vezes, é a segunda e a última letra. Aspirado no meio da palavra, no final da palavra é muda. Então no meio da palavra ele tem o som, no final da palavra é mudo. A terceira letra é a letra Vav, tem o som de V, quando é consoante, e pode ter o som de O ou de U, quando é vogal. No caso do tetragrama Kadosh, o Vav é consoante, pois está seguido por uma vogal que é indicado pelo Ré, final. Embaixo dele, sinal maçorético, o Segol, que tem o som de E. Próximo slide. Então, YHWH é o tetragrama, termo derivado do grego, tetragramas, conjunto de 4 letras, que na Bíblia hebraica indica o nome próprio de Deus. As 4 letras do alfabeto hebraico que compõem esse tetragrama, escrita da direita para a esquerda. Em português, como em inglês e francês, a transliteração usual é o YHWH, mas encontra-se também na forma YHVH, como em espanhol. As 4 letras são consoantes, como é o normal a escrever hebraico. Hoje, a maioria dos estudiosos pensa que a pronúncia original do tetragrama bíblico era Yahvé ou Yahué. Entre eles, há incerteza sobre a vocalização como Yahuô ou Yahué, mas esta é a forma que escolhem principalmente. Próximo. Yahué, traduzido como Jeová. Jeová, substantivo masculino, religião, teologia, no Antigo Testamento. Essa palavra só existe no Antigo Testamento hebraico. Denominação de Deus, Yahvé, Javé, inicial, maiúsculo. Próximo. Veja por quê, ó. Conhecimento da pessoa de Cristo e da sua missão no mundo. Septuaginta, mais antiga tradução de grego no texto hebreu do Antigo Testamento. Então a Septuaginta, eles pegaram o hebraico e traduziram para o grego. Feita para uso da comunidade de judeus no Egito no final do século 3 a.C. e no século depois a.C., século 2. Teria sido realizada por 72 tradutores, de onde o nome por simplificação, em latim, Septuaginta. Próximo slide. Novo Testamento. A palavra em grego é o Theos. Theos, Deus. Isso no Novo Testamento, tá? Em grego. O latim Deus traduz-se consistentemente em grego, Theos, tanto na Vetus Latina quanto na Vulgata. Na Septuaginta,
O grego Theos, por sua vez, traduz o hebraico bíblico Elohim. Então, Theos seria a tradução de Elohim, não de Yahvé, no Novo Testamento. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Próximo slide. Na tradução da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, veja bem, aqui a gente está estudando o quê? O conhecimento da pessoa de Cristo. Na tradução da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, eles substituíram o termo Theos, no Novo Testamento, que é a tradução de Elohim, não de Jeová, no Novo Testamento pelo termo Jeová. Então, o Novo Testamento das Testemunhas de Jeová, você não encontra a palavra Deus, você encontra a palavra Jeová, no lugar de Theos. No Novo Testamento, Theos aparece 270 vezes. Então, tudo para justificar que o nome de Deus é Jeová. Para eles. Próximo slide. Tradução, olha. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Testemunha de Jeová. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Por quê? O nome de Deus é Jeová, e Jesus não é Deus para ele. Próximo slide. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falando com o ladrão na cruz. Na tradução deles, e ele disse: em verdade eu lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Um dia desses aí, não hoje. Veja. Por quê? Eles não acreditam que todo mundo vai para o céu. Só aqueles 144 mil. Os 144 mil já foram para o céu. Todo o restante vai ficar aqui na terra. E ninguém vai ser lançado no lago de fogo. Próximo slide. Explicação deles. Por que Jesus é chamado de Filho de Deus? A resposta da Bíblia, Testemunho de Jeová. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus várias vezes. Essa expressão, Filho de Deus, reconhece que Deus é o Criador, ou a fonte de toda a vida, incluindo a de Jesus. Deus criou Jesus. A Bíblia não ensina que Deus gerou uma criança da mesma maneira que os humanos geram. Isso é verdade. A Bíblia também chama os anjos de filho do verdadeiro Deus. Ou seja, ele está equiparando os anjos a Jesus. Além disso, ela diz que Adão, o primeiro homem, era filho de Deus. Veja, equiparando Adão a Jesus. Mas como Jesus foi a primeira criação de Deus, veja isso, e o único criado diretamente por ele, a Bíblia fala de Jesus como o mais importante filho de Deus. Ali embaixo está o link. É só você entrar lá no site deles. Então, o conhecimento da pessoa de Cristo. Para eles, Jesus não é Deus. Próximo slide. Vamos ver como que Jesus se comporta. Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Então ele se prostrou perante Jesus e o adorou. E Jesus recebeu essa adoração. Qual que é a diferença? Apocalipse, capítulo 22. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-lhe: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo, que segundo os testemunhos de Jeová está no mesmo patamar de Jesus, falou: adora a Deus. Ele não aceitou a adoração, Jesus aceitou. Veja, Jesus aceitou. João capítulo 10. Eu e o Pai somos um, Jesus dizendo. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam: dize-lhe, não te apedrejamos, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Veja, Jesus aceitou a adoração e falava quem era: eu sou Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20.
Quando o testemunho de Jeová vier falar com você, pede para ele pegar a Bíblia e ler esse texto aqui para você, porque na Bíblia deles não foi traduzida, não foi retirado. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é a verdade estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja como o conhecimento da pessoa de Cristo é importante. O conhecimento. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então veja, conhecimento da pessoa de Cristo e da sua missão no mundo. Ok? É importante. É muito importante. Qual que é o próximo versículo? Tá. Efésios capítulo 2, do versículo 6 ao 11. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Por isso que a gente tem que conhecer a pessoa de Cristo, para saber em quem a gente está depositando a nossa fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, feitura, um poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Tá? Então veja, por meio da fé na pessoa de Cristo, conhecendo quem Ele é. Os testemunhos de Jeová têm uma fé, mas num Cristo que não é a verdade. Ok? A respeito da sua missão. Então, a respeito da sua pessoa, Ele é Deus. A respeito da sua missão, salvar os perdidos. Mateus, João 6, Mateus 20, 28. Bem como o Filho dos Homens não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, para que Ele veio aqui? Salvar os perdidos. Então, nós sabemos que Ele é Deus e que Ele veio para salvar os perdidos. João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, salvar os perdidos. João capítulo 10, 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Estudando esse texto, você entende que ninguém matou Jesus. Ninguém matou Ele. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois Ele pegou o espírito de volta. Ninguém matou Ele. Ele entregou a vida dele. Tem o poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Veja, ninguém a tira de mim. Ele afirmou isso. Ele entregou a vida porque Ele quis e a tomou de volta. Então, salvar perdidos. Próximo slide. Mateus 26, 26 a 28. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a deu-lhe, dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue. O sangue no Novo Testamento. Veja, Novo Testamento, nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, sangue do Novo Testamento, remissão dos pecados. Então, Jesus é Deus e Ele veio salvar os perdidos. Próximo slide. Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as escrituras. Então aqui Jesus no caminho de Emaús, né? Explicando.
como ele estava em todas as Escrituras. Quando que Jesus foi citado a primeira vez na Bíblia? Em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A palavra ali é Elohim. Elohim é Deus no plural. A tradução literal seria: no princípio os deuses criaram os céus e a terra. Mas a gente sabe que não existe deuses, existe o Deus triuno. Então quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou os céus e a terra. Então no primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, Jesus está lá. Então, dele se achava em todas as Escrituras, em todos os livros. Lucas 24, 44 a 45. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para compreender as Escrituras. Então veja, ele é Deus e veio salvar os perdidos. Ok? Então, irmãos, eu vou finalizar o estudo por aqui. Ele é bem extenso, deu mais de 100 slides. Então, no próximo domingo a gente vai continuar, tá? Aqui a gente fechou aqui a fé em relação à pessoa de Cristo. E depois vamos continuar no estudo, tá ok, irmãos? Não vai se estender bastante, a gente vai ficar umas 2-3 horas aqui, tá bom? Então vamos orar para que Deus, agradecendo a Deus pela aula, né? E para que Deus nos abençoe com o culto à noite. Pai, obrigado por esse tempo que meditamos na Tua Palavra. Somos gratos pelo que Cristo fez por nós, somos gratos pelo que o Espírito Santo vem nos conduzindo no entendimento da Tua Santíssima Palavra, Pai. Peço que essa semente plantada em nossos corações frutifique, para que possamos viver piedosamente, sendo cumpridores da Tua Palavra, Pai. Peço pelo culto da noite, peço pelo pastor que está enfermo, pela sua filha que está enferma, por todos que estão enfermos, Pai, que o Senhor é poderoso para curá-los. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, obrigado, viu?